E se eu te dissesse que a Bíblia descreve com uma precisão impressionante os sinais que anunciarão a chegada do Anticristo, e que muitos desses sinais já estão acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Não estamos falando de rumores nem de teorias, mas de profecias bíblicas, registradas no livro de Daniel, em 2 Tessalonicenses e no Apocalipse. Advertências escritas há milhares de anos e que agora parecem ganhar vida em nosso tempo. Milhões de pessoas esperam grandes catástrofes, guerras ou desastres naturais, mas a Escritura revela que o verdadeiro perigo será muito mais sutil. Um líder carismático, capaz de enganar nações inteiras, que se levantará em nome da paz, enquanto prepara o caminho para a maior escuridão que a humanidade já enfrentou. Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você considerava seguro, sua liberdade, sua fé, até mesmo a sua própria identidade, está sendo controlado por um sistema global que parece oferecer ordem e prosperidade, mas que na realidade está cumprindo palavra por palavra os sinais proféticos do fim dos tempos. E aqui está o mais impactante. Esses sinais não estão ocultos nem são complicados de entender. Jesus e os profetas os deixaram claros para que qualquer pessoa que queira abrir os olhos possa reconhecê-los. O Anticristo não surgirá de repente sem aviso prévio. Sua chegada está marcada por sinais que funcionam como uma contagem regressiva. E hoje vamos revelar 10 desses sinais bíblicos que mostram o quão iminente está sua manifestação. Há séculos, as profecias bíblicas alertam sobre a chegada de um líder que desafiará abertamente a Deus e enganará multidões com promessas de paz e prosperidade. O profeta Daniel o descreveu como um rei arrogante que falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, falou do homem do pecado, aquele que se assentará no templo de Deus, proclamando ser o próprio Deus. E em Apocalipse, João o revelou como a besta que recebe poder das nações e consegue que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, se prostrem diante dele. Essas não são metáforas vagas, mas advertências claras de que a história humana se aproxima de um ponto decisivo. O mais impressionante é como essas descrições parecem se encaixar na realidade atual. Nunca antes vimos um cenário global tão preparado para que um único homem concentre autoridade política, econômica e espiritual ao mesmo tempo. Tecnologias de vigilância, sistemas financeiros digitais, alianças internacionais, crises que geram medo coletivo. Tudo isso se alinha de forma inquietante ao que a Bíblia retrata sobre os últimos dias. Mas, enquanto alguns pensam que o Anticristo será uma figura mítica do futuro, os sinais mostram que sua manifestação pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Agora reflita. Se os profetas viram essas coisas há milhares de anos, o que significa viver em uma geração onde esses sinais proféticos parecem se cumprir um após o outro? Se tudo isso já estava escrito nas profecias bíblicas e hoje vemos as peças começando a se encaixar, a grande pergunta é: estamos realmente preparados para discernir a chegada do Anticristo? Meses. Jesus advertiu que muitos seriam enganados, até mesmo os escolhidos, porque o engano será tão sutil que parecerá verdade. E aqui eu quero te convidar a refletir. Se amanhã você tivesse que identificar um desses sinais na sua própria cidade, no seu cotidiano, ou até mesmo na sua vida, você saberia reconhecê-lo ou passaria despercebido? Escreva nos comentários uma simples declaração de fé. Senhor, abre os meus olhos. Pode parecer pouco, mas o seu comentário será não apenas uma confissão pública, como também pode despertar outros que ainda não perceberam a urgência dos últimos dias. Às vezes, uma frase escrita no lugar certo pode ser o começo de uma transformação em quem precisa ouvir essa verdade. O primeiro sinal que a profecia bíblica revela sobre a chegada do Anticristo
é a sua capacidade de se apresentar como um homem de paz em meio ao caos. O livro de Daniel fala de um governante que confirmará um pacto com muitas nações e que, por um tempo, trará aparente estabilidade ao mundo. Esse detalhe é impressionante, porque não será a violência que o exporá de início, mas a diplomacia. O mundo inteiro verá nele alguém capaz de resolver conflitos, assinar acordos e prometer segurança. Mas justamente essa promessa de paz será o disfarce perfeito para esconder sua verdadeira intenção. Pense em como hoje as nações clamam por soluções globais, por um líder que consiga unir o que parece irreconciliável. Não sou exatamente como o que Jesus advertiu sobre os últimos dias. Um tempo em que muitos dirão paz e segurança, mas que será o prelúdio de uma grande destruição. O anticristo não surgirá do nada. Ele aparecerá em um cenário onde a humanidade estará desesperada por alguém que ofereça esperança. Essa será sua entrada triunfal. Prometer a paz que todos anseiam, enquanto prepara o terreno para o maior engano da história. O que mais assusta nessa profecia bíblica é que ela não se limita a um povo ou região, mas aponta para um fenômeno global. O Messias anticristo não será um líder local. Ele será uma figura de alcance mundial. Alguém que conseguirá unificar vontades, ideologias e sistemas inteiros sob uma mesma bandeira. E essa aparente unidade, celebrada como um triunfo da humanidade, se tornará a armadilha mais perigosa dos últimos dias. O apóstolo Paulo já advertiu: ele virá com sinais, prodígios e milagres enganosos, e milhões cairão sob o seu encanto, porque preferirão a mentira que conforta em vez da verdade que confronta. Olhe ao seu redor. A crescente dependência de um sistema digital, a centralização do poder econômico, as narrativas globais que moldam a opinião de massas. Tudo isso mostra que o terreno está mais do que preparado para que, de repente, um único homem concentre em suas mãos o que antes estava disperso entre as nações. Consegue perceber a advertência? Não falamos de uma teoria isolada, mas de uma profecia que hoje soa mais real do que nunca. Se tudo o que vimos até agora sobre o anticristo e as profecias bíblicas já acendeu um alerta no seu coração, quero te pedir uma ação simples, mas de grande impacto. Clique no botão de gostei agora mesmo, porque cada vez que você faz isso, esta mensagem profética chega a mais pessoas que precisam despertar antes que seja tarde demais. E se ainda não fez, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem nos próximos vídeos trará ainda mais clareza sobre os sinais do fim dos tempos que já estamos vivendo. Escreva nos comentários uma frase de fé. Quero estar preparado para os últimos dias. Suas palavras não serão apenas um compromisso pessoal diante de Deus, mas também encorajarão outros a se unirem nesta conversa e a buscar a verdade em meio a tanta confusão. Lembre-se, cada comentário, cada interação ajuda esta advertência a alcançar mais longe e mais rápido, justamente quando mais precisamos. Há um sinal ainda mais impactante nas profecias bíblicas sobre a chegada do anticristo. E ele marca o clímax de todo o seu engano. A Escritura diz que chegará um momento em que ele não apenas governará sobre as nações, mas exigirá adoração como se fosse o próprio Deus. Em Apocalipse 13:1, está escrito que a besta recebe autoridade para que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se prostrem diante dela. E o mais assustador é que muitos farão isso não por imposição imediata, mas porque acreditarão sinceramente estar seguindo um Salvador. O maior truque do anticristo não será impor-se pela violência de início, mas convencer com carisma e sinais falsos que parecerão milagres verdadeiros. Imagine multidões celebrando o homem que, segundo elas, trouxe paz, prosperidade e unidade ao mundo, enquanto na realidade cumprem palavra por palavra o que os profetas anunciaram há séculos. Esse será o momento
em que a verdadeira natureza do seu reinado será revelada. Um governo espiritual, disfarçado de solução humana. Uma armadilha cuidadosamente preparada para capturar aqueles que não estiverem firmes na verdade do Evangelho. E aqui a mensagem se torna pessoal. Quão preparados estamos para diferenciar um líder carismático da manifestação do espírito do engano que precede o fim dos tempos? Agora que vimos como as profecias bíblicas descrevem claramente a chegada do Anticristo e os passos que a precedem, a pergunta não é mais se ele virá, mas se estaremos preparados quando sua manifestação se tornar visível. A Escritura nos lembra que o verdadeiro refúgio não está em sistemas humanos nem em líderes carismáticos, mas em Cristo, a rocha eterna. E quero te convidar a dar um passo simples, mas poderoso. Se esta mensagem falou ao seu coração, clique no gostei agora mesmo, porque cada clique ajuda esta advertência a alcançar mais pessoas antes que seja tarde. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o que está por vir, porque nos próximos vídeos vamos aprofundar nos sinais mais perturbadores do Apocalipse, incluindo a revelação sobre a marca que decidirá o destino de milhões. E escreva nos comentários uma declaração de fé que nos una como comunidade. Quero permanecer firme na verdade de Cristo. Suas palavras não serão apenas uma confissão pessoal, mas também uma luz que animará outros a permanecerem despertos em meio à escuridão dos últimos dias. 2.